Seja muito bem-vinda a essa jornada incrível que será a busca da verdadeira Mulher Maravilha, a busca da verdadeira heroína que está em nós. Quem é a Mulher Maravilha? Para quem é dessa época, era uma mulher linda, elegante, perfeita, inteligente, tinha o seu avião invisível. Adorava ver a Mulher Maravilha naquele avião invisível. Ela tinha poder, ela era carismática, o mundo amava essa mulher lá fora. Ela trabalhava com homens, lembra da Liga da Justiça? Ela trabalhava com os homens, ela era forte, poderosa e linda, perfeita. O arquétipo perfeito da mulher moderna. Só que essa Mulher Maravilha era uma mulher só. Vocês conseguem imaginar o que sentia essa Mulher Maravilha quando chegava em casa? Quando ela tirava a roupa, a máscara de mulher perfeita, e ela se tornava quem na sua essência? Uma mulher solitária que vive para fora para salvar a humanidade, salvar o outro, lutar com as atrocidades da vida, lutar com os desafios, com os perigos e voltar para casa e colocar a pantufa e ficar só. Já pensou o que acontece no coração dessa Mulher Maravilha quando ela chega em casa? Será que há auto-amor? Será que há auto-valor nessa mulher? Será que não tem dentro dela um buraco, um peito, um vazio, uma dor, uma angústia, uma tristeza? Porque lá fora ela é perfeita. E quando ela volta para casa? Mais profundo ainda, quando ela volta para casa, que é o espírito dela, qual é o sentimento dessa mulher? É isso que nós vamos ver a partir de agora, numa grande jornada de mergulho profundo na alma da mulher. Olá, seja muito bem-vinda a essa jornada incrível que será a busca da verdadeira Mulher Maravilha, a busca da verdadeira heroína que está em nós. Quem é a Mulher Maravilha? Para quem é dessa época, era uma mulher linda, elegante, perfeita, inteligente, tinha o seu avião invisível. Adorava ver a Mulher Maravilha naquele avião invisível. Ela tinha poder, ela era carismática, o mundo amava essa mulher lá fora. Ela trabalhava com homens, lembra da Liga da Justiça? Ela trabalhava com os homens, ela era forte, poderosa e linda, perfeita. O arquétipo perfeito da mulher moderna. Só que essa Mulher Maravilha era uma mulher só. Vocês conseguem imaginar o que sentia essa Mulher Maravilha quando chegava em casa? Quando ela tirava a roupa, a máscara de mulher perfeita, e ela se tornava quem na sua essência? Uma mulher solitária que vive para fora para salvar a humanidade, salvar o outro, lutar com as atrocidades da vida, lutar com os desafios, com os perigos e voltar para casa e colocar a pantufa e ficar só.
Já pensou o que acontece no coração dessa Mulher Maravilha quando ela chega em casa? Será que há auto-amor? Será que há auto-valor nessa mulher? Será que não tem dentro dela um buraco, um peito, um vazio, uma dor, uma angústia, uma tristeza? Porque lá fora ela é perfeita. E quando ela volta para casa? Mais profundo ainda, quando ela volta para casa, que é o espírito dela, qual é o sentimento dessa mulher? É isso que nós vamos ver a partir de agora, numa grande jornada de mergulho profundo na alma da mulher. Eu te convido agora a fazer uma analogia sobre a origem da vida, partindo de algo gigantesco que a nossa mente não tem a mínima capacidade de entender. Deus num sentido muito maior do que cabe na nossa mente. Daí surgiu a vida, daí surgiu a forma humana, um espírito humano que foi passado de geração em geração, como uma imensa fonte no topo de uma montanha. Eu quero que você imagine dessa forma. No topo de uma montanha existe uma imensa, gigantesca fonte de vida, que forma um rio descendo montanha abaixo. Essa fonte emanou a vida. A partir dela, vamos pensar que essa fonte é Deus, num sentido mais amplo do que concebe a nossa mente. E essa vida foi passada para frente de geração em geração. Como esse rio vem andando, correndo o seu curso e trazendo com ele todas os pedaços de pedra, de objetos, de histórias que vêm descendo montanha abaixo. Assim, faça uma analogia com a nossa ancestralidade. Se você olhar lá de baixo para cima dessa correnteza, se você perceber no momento que você está nesse ponto do rio onde você se encontra, que é lá no finalzinho, e olhar para trás, você vai ver os seus pais, que receberam a sua vida dos seus avós, que receberam a vida dos seus bisavós, e assim por diante, triavós, até Idade Média, até a pré-história e lá para trás ainda. E esse DNA ao qual nos compõe vem agregando informações de toda essa ancestralidade. Então nós temos ali características físicas e nós temos as nossas características emocionais, os nossos padrões emocionais. O que são esses padrões emocionais? São aquelas experiências que os nossos antepassados tiveram e que ficou gravado no nosso DNA como uma informação. Uma informação, por exemplo, de como prosperar financeiramente. Ou uma informação de como funciona um relacionamento. Esta informação, ela está contida em nós. E o que é essa informação? São crenças, são padrões, são comportamentos, são casos de sucesso, informações de casos de sucesso da família, informações de casos de insucesso, traumas, medos, raivas, angústias, mortes. Tudo isso nós carregamos. Como é que eu lido com o meu relacionamento? Então eu olho para minha mãe, porque é dali que vem a minha informação do feminino.
Como é que eu vejo um homem? Então eu olho para o meu pai, porque essa foi a minha primeira experiência de homem, quando criança. Experiência no sentido de olhar para o masculino e ver como ele se comporta. Qual foi a minha percepção em relação ao masculino? Foi boa ou foi ruim? Qual foi minha percepção diante do feminino? Foi um caso de sucesso? Ou está sendo uma sequência de fracasso, de tristezas, de angústias, de medos, de que a mulher não tem valor, de que a mulher não é vista, de que a mulher tem que sofrer, de que a mulher tem que ser mãe perfeita, ser a esposa perfeita, ser a profissional perfeita, ser a mulher linda, maravilhosa, peituda, corpo lindo, cintura fina. Será? Será que é esse o estereótipo que a gente tem como perfeição da mulher? Então, nessas informações que contém nosso DNA, elas trazem todos esses conceitos. Porque nós entendemos hoje, a maioria das mulheres entendeu, que nós precisamos ser o fora, o modelo perfeito de mulher que foi dito pela sociedade que nós devemos ser. Está errado ser linda, perfeita, maravilhosa, peituda, ótima profissional, inteligente, bem-sucedida? Não, não está errado. Muito pelo contrário, isso é uma forma de um mérito pelo tempo que nos dedicamos para que isso acontecesse. Mas a pergunta mais importante é: qual é o custo disso na sua vida? Quanto de sua vida isso te custou? Quanto de sua vida isso te custa? Quanto você precisa negar a sua verdade para manter esse arquétipo de mulher perfeita? Eu quero que você comece a pensar nisso. A minha visão é baseada na visão sistêmica de Bert Hellinger. Essa é apenas uma introdução sobre aquilo que eu quero entrar em um assunto mais profundo, num nível de profundidade muito maior em seguida. Mas eu quero que você agora pense somente no superficial, no quanto de vida esse estereótipo, esse arquétipo de mulher perfeita te custa. Quanto de sua vida isso te custa. O quanto você está feliz quando chega uma segunda-feira, você olha para a janela e diz: uau, chegou segunda-feira e que bom, vamos para o trabalho, porque eu estou muito feliz com aquilo que eu faço. Estou muito feliz com a minha família, estou muito feliz com a vida, estou em paz com esse fluxo da minha vida. Se você chegou nesse nível, parabéns! Talvez você colha algumas informações ainda nesse curso, mas muito provavelmente você tem mais a ajudar as outras mulheres do que a aprender. Mas eu tenho certeza que nada é por um acaso. Se você chegou até aqui, é porque há algo de útil ainda para você aprender. Esta foi minha transformação de vida. Foi por aqui que a minha vida começou uma grande revolução. Quando eu comecei a olhar para dentro de mim mesma e entender quem eu realmente sou, na essência. E vamos falar agora sobre a ancestralidade feminina. Tome como ponto de partida você, eu, você, nós, hoje. Quem veio antes de nós? Nossa mãe. Depois nossa avó, bisavó, triavó, até lá no início da origem de tudo.
Bem lá atrás, quem eram as mulheres? Elas geravam vida. Elas eram consideradas deusas. Deusas geradoras de vida que ninguém entendia como aquilo funcionava. Não existia conhecimento, apenas sabia-se por instinto que a mulher gerava vida. Então elas eram chamadas de deusas. Logo depois, as mulheres começaram a perceber, observando a natureza, que a semente brotava, que ela começou a entender de uma forma mais profunda a vida no sentido da natureza, e ela se tornou agricultora. Ela percebeu que a semente caía na terra e dali vinha o sustento da família. Então ela foi amada muito mais. Então ela se tornou a mantenedora do lar, enquanto o homem saía para fora para caçar e trazer os animais, e a mulher cuidava da agricultura e dos filhos. Mais um tempo se passando, pense nisso sempre transferindo informação de DNA, tá? Mais para frente aconteceram as guerras medievais. Bem, ali o contexto do feminino já começou a se perder. Por quê? Veio a vaidade, acabou-se aquela história do clã. A mulher, a partir da agricultura, já disse para o homem, entre aspas, você não precisa mais ser nômade, podemos fixar nosso habitat aqui neste lugar, plantar e colher. E aí se formaram os clãs, as tribos, depois as cidades, as vilas. E aí, como é da natureza do ser humano, começaram as guerras. Se bem que sempre existiram guerras, mas agora de uma forma mais intensa. Então foi a época medieval onde os homens lutavam, uma tribo contra outra tribo, e matavam todos os outros homens. E aí sobravam as mulheres e as crianças. O que faziam com essas mulheres e essas crianças? Levavam para essa tribo dos heróis, entre aspas, e essas mulheres eram transformadas em escravas e concubinas desses heróis e usadas para o trabalho árduo desta tribo vencedora. Então ali a mulher começou a ser reprimida. Mas a mulher sempre trouxe essa intuição, né? Esse contato com a natureza, esse contato com as ervinhas, com o sentir, com o intuir. Então ela começou a fazer o chazinho, e aí chegou daqui a pouco a religião, o cristianismo, e começou a olhar para essa mulher de uma forma meio com maus olhos. Por quê? Porque ela tinha poder nela, e isso prejudicava o contexto do cristianismo naquela época. Então a mulher foi chamada de bruxa, e veio a Inquisição, que condenava a bruxaria, que é considerada como hereges, essas mulheres, como se elas fossem portadoras de uma outra religião que não fosse o cristianismo. E até 1970 e poucos, que eu não sei exatamente a data, com o Papa João Paulo VI, que aboliu essa lei da Inquisição, onde as bruxas, entre aspas, essas mulheres, poderiam ser queimadas. E até essa data se questionava se mulheres e negros tinham alma. Então essa fase de repressão durou centenas de anos. Centenas de anos. E aí voltamos agora para a região do Brasil, onde nós moramos, a época da escravidão das mulheres, a época da imigração italiana, imigração alemã, mulheres fugidas da guerra e da fome, da peste, vieram para o Brasil, compraram as piores terras, tiveram trabalhos árduos, um sentimento de muita escassez, muito medo da vida, o que vai ser de nós a partir de agora. Então essa dor,
esse medo, sentimento de impotência, esse sentimento de escassez, nós carregamos até hoje. Eu sou descendente de italiano, pai e mãe. Isso está em mim. E eu tenho que olhar para isso para poder trabalhar em mim, porque isso está no meu DNA. Não adianta eu negar isso. Negar é você criar um monstrinho, olhar para esse monstrinho que está em nós e suprimir ele no fundo do nosso inconsciente e negar a existência dele. E isso nos causa dor e revolta diante da vida. Qual é a sua origem? Pense nisso. Você já ouviu falar sobre epigenética? Muito provavelmente sim, mas você sabe o que significa a epigenética na nova ciência que fala sobre a nossa origem, os nossos cromossomos, o nosso DNA? Se sim, tudo bem. Se não, eu vou te explicar de uma forma bem simples, para você entender o como nós somos afetados e o quanto nós somos afetados pela nossa ancestralidade. Não da forma como imaginávamos, mas a nova ciência nos mostra que nós somos afetados muito profundamente. Como? Vamos lá do início. Um óvulo e um espermatozoide. Todas as células do nosso organismo, todas, exceto o óvulo e o espermatozoide, elas contêm 23 pares de cromossomos. Esses cromossomos é onde tem nosso código genético, a nossa matriz genética. Todos os nossos genes que nos dão características físicas e espirituais. Vamos entender esse espirituais de um contexto um pouco mais amplo, não no sentido de espírito em si, mas de um padrão arquetípico dessa grande alma que é toda a nossa ancestralidade. Todas as células contêm 23 pares de cromossomos. O óvulo contém 23 somente e o espermatozoide também tem 23. Exceto crianças com síndrome de Down, por exemplo, que tem 24 pares de cromossomos, tá? Quando o óvulo e o espermatozoide se unem, nós ficamos com 23 pares de cromossomos, ou seja, 50% de nós é o nosso pai biológico e 50% de nós é a nossa mãe biológica, que trazem nesses dois cromossomos toda a construção emocional, física, arquetípica, emaranhamentos, sentimentos da ancestralidade deles, no caso, que herdaram dos pais deles. Ali nós podemos observar, por exemplo, padrões de famílias que são muito prósperas. Famílias que já têm um DNA próspero, a descendência, onde ela põe a mão, gera dinheiro. Já de uma família onde a ancestralidade, ela vibrou a escassez nesse tempo todo, é a pessoa que vai para a luta, é a pessoa que sofre para conseguir aquele dinheiro, é a pessoa que olha para o trabalho como uma luta, a vida como uma guerra. Isso está em nós. Não adianta negar isso, isso está em nós. Então, a epigenética, ela provou que as doenças, elas não são hereditárias. As doenças, elas são geradas por um padrão de comportamento hereditário. E este padrão causa uma doença.
essa linha de raciocínio sobre esse padrão hereditário, esse padrão está em um dos nossos corpos, ou mais corpos. Corpo mental, corpo astral, onde tem guardado as memórias de sentimentos e memória de fatos da ancestralidade e também da nossa vida. Essas memórias, elas criam blocos de energia nos nossos corpos mental e nosso corpo astral. E esses blocos de energia são alimentados por mais daquele pensamento, mais daquele sentimento. Esse bloco de energia, ele está em uma dimensão nossa, uma frequência diferente do físico, mas ainda assim em nós. Essas formas de pensamento, elas vão tomando força e vigor. E se for pensamentos ruins e destrutivos, o nosso sistema, por defesa, por uma questão de defesa, ele começa a materializar esses corpos, dessas formas de pensamentos, transformando isso em doenças. Para quem estudou chakras, corpos astral, corpo etérico, corpo físico que recebe energia do corpo etérico, enfim, dependendo aonde nós temos esse tipo de sentimento, é uma tristeza, é uma raiva, é um pensamento de medo, nessa região que corresponde esse tipo de informação, nós tendemos a somatizar uma doença por conta destes pensamentos.